Imagine abrir a escotilha depois de um ano e sentir um cheiro que não existe no vácuo. Metal queimado, suor velho, plástico quente, pele que ficou meses cozinhando em radiação invisível. O astronauta sorri para a câmera, dá um joinha, parece um herói de filme. E então tenta ficar em pé na Terra e o próprio corpo o trai, como se tivesse esquecido a gravidade. O público aplaude o retorno. O organismo em silêncio começa a cobrar a conta. Você clicou no vídeo certo? Porque quando a gente fala um ano no espaço, a maioria imagina só vistas lindas da Terra, flutuar como num sonho e comida saindo de sachê. Mas a realidade é muito mais estranha, mais fascinante. E em vários momentos, sinceramente, mais nojenta do que qualquer ficção. O espaço não mata você de uma vez. Ele vai desmontando você peça por peça com uma elegância cruel. Primeiro o equilíbrio, depois os músculos, depois o osso, depois o olho, depois o sono, depois a cabeça. E o mais assustador: muita coisa acontece sem dor imediata, como um prédio rachando por dentro, enquanto a fachada continua bonita. Agora imagina o seguinte cenário. Não é um passeio de fim de semana em órbita. É um ano inteiro. 12 meses sem banho de chuveiro de verdade, sem vento no rosto, sem caminhar, sem deitar pra valer, sem o simples ato de derrubar uma migalha no chão e esquecer, porque no espaço a migalha não cai. Ela fica ali, flutuando, esperando o momento perfeito para entrar no seu olho, no seu nariz, no painel, no filtro, no lugar errado. Até comer vira uma operação. Até dormir vira um truque. Até ir ao banheiro vira engenharia. E tem um detalhe que quase ninguém sente no título, mas sente quando entende. Em espaço aberto, não é só no espaço. Se fosse literalmente exposto ao vácuo, sem traje, a história terminaria em segundos. Não com explosão cinematográfica. Isso é mito. Mas com uma sequência brutal e rápida de asfixia, desorientação e danos catastróficos. Então, quando a gente pergunta o que acontece com um ser humano depois de um ano no espaço, estamos falando da versão possível. Dentro de uma estação, com traje nas saídas, cercado por tecnologia que luta 24 horas por dia para impedir que o universo te transforme em um acidente biológico. E mesmo nessa versão segura, o universo ainda vence várias batalhas. No começo, a primeira grande ilusão é o encanto. Tudo parece mágico. Você solta uma gota d'água e ela vira uma esfera perfeita, tremendo como mercúrio vivo. Você empurra a parede com um dedo e atravessa o módulo como se fosse um fantasma. Seu corpo parece leve, quase livre. Só que essa liberdade tem um preço que começa a ser cobrado já nas primeiras horas. E a fatura chega no seu rosto. Literalmente. Sem gravidade, puxando os fluidos para baixo, sangue e líquidos sobem. O rosto incha, o nariz entope. A cabeça fica pesada. Muita gente descreve uma sensação parecida com um resfriado eterno. Aquele rostinho de bebê que você vê em fotos de astronauta no início da missão não é saúde plena. É redistribuição de fluidos. Seu corpo, acostumado por toda a vida à gravidade terrestre, olha em volta e pensa: tem líquido demais aqui em cima. A resposta dele? Começar a se livrar de parte desse volume. Você urina mais, perde água. E isso altera um monte de sistemas em cadeia. É aí que o espaço mostra seu estilo preferido de tortura. Nada acontece sozinho. Enquanto o rosto incha, as pernas afinam, existe até uma expressão informal para isso. Pernas de passarinho. Na Terra, músculos da perna, quadril e costas trabalham o tempo todo para você ficar em pé, andar, manter postura. Em microgravidade, eles entram em férias forçadas e músculo que não trabalha começa a encolher. Rápido. Mesmo com rotina pesada de exercício, o corpo ainda tenta economizar. Por que manter esse motor caro se o chão não existe? Ele reduz massa muscular, força, resistência, coordenação fina em alguns movimentos. Você pode continuar parecendo funcional na câmera, mas por dentro está rolando um desinvestimento biológico e o exercício no espaço não é academia fitness para manter o shape. É tratamento, é remédio, é manutenção de máquina vital. Se o astronauta falha nisso, a conta dispara. E não estamos falando de um dia ruim. Estamos falando de meses. Meses em que cada treino é uma negociação com o cansaço, com a agenda, com a cabeça, com equipamentos que podem vibrar, prender, incomodar, quebrar, exigir ajuste. Na Terra você faz exercício para melhorar. No espaço, muitas vezes você faz exercício para piorar menos. Agora vem a parte que parece invisível, mas é uma das mais chocantes. Os ossos. O esqueleto humano foi construído para suportar peso, impacto, compressão, gravidade. Quando isso some, o corpo interpreta: estamos carregando material demais, e começa a retirar cálcio dos ossos. É como se pouco a pouco ele desmontasse a própria estrutura para economizar recursos.
Você não sente o osso doendo enquanto isso acontece. Não tem alarme dramático. Só uma perda silenciosa de densidade, especialmente em regiões que na Terra vivem sob carga, e esse cálcio não some por mágica. Ele vai parar onde não deveria, circula, passa pelos rins e aumenta o risco de pedra nos rins. Sim, o espaço pode te deixar mais frágil e, de bônus, preparar uma dor medieval para o sistema urinário. E se isso já soa cruel, espera até a coluna entrar na conversa. Sem compressão gravitacional, a coluna tende a descomprimir, o astronauta pode até ficar alguns centímetros mais alto. Parece ótimo, né? Cresci no espaço. Só que esse alongamento vem com desconforto, rigidez, dores nas costas e mudanças mecânicas que não são exatamente um presente. Discos, musculatura profunda, postura. Tudo precisa reaprender. É como se você passasse a viver dentro de um corpo que continua sendo seu, mas cujas peças foram reposicionadas por um técnico alienígena sem manual. E isso é só a parte mecânica, porque enquanto músculos e ossos estão sendo negociados em silêncio, o cérebro também está lidando com uma traição sensorial. O sistema vestibular, aquele que ajuda no equilíbrio e na orientação, perde sua referência principal. Em linguagem simples, o corpo pergunta: onde é para baixo? E o universo responde: boa pergunta. Nas primeiras horas e dias, isso pode gerar enjoo espacial, náusea, desorientação, dor de cabeça, mal-estar. E aqui existe uma ironia maravilhosa e terrível. A mesma pessoa treinada para operar sistemas complexos pode, de repente, ficar enjoada só de virar a cabeça. Não por fraqueza, por física, a câmera mostra profissionalismo. O estômago discorda. E como se o corpo quisesse humilhar ainda mais a nossa ideia romântica de vida nas estrelas, tem o detalhe da higiene. Não existe chuveiro como na Terra. A limpeza é feita com lenços, água controlada, protocolos. O suor não escorre, ele gruda, forma películas, pequenas gotas podem ficar na pele, flutuando, acumulando. O cheiro dentro de um ambiente fechado, com equipamentos eletrônicos, filtros de ar, comida reidratada, tecidos sintéticos e corpos. Humanos trabalhando sob estresse. Não é exatamente cheiro de futuro. É cheiro de laboratório, academia, oficina e dormitório comprimidos num tubo metálico. E você não abre a janela. Você recicla o ar, recicla o ar, recicla a água, recicla a paciência. Porque um ano no espaço não é só um experimento fisiológico. É um experimento psicológico de confinamento extremo, mesmo antes de falar de isolamento profundo. Já existe o desgaste básico de dividir cada centímetro com outras pessoas. Seguir horários rígidos, ouvir ventiladores, alarmes, ruído constante, viver sob monitoramento e saber que qualquer erro pequeno pode virar problema grande. Na Terra, quando a cabeça está cheia, você dá uma volta. No espaço, você dá uma volta, dentro do mesmo cilindro onde a sua cabeça ficou cheia. E aí entra a primeira grande virada emocional dessa história. O espaço não testa só coragem, ele testa repetição. Todo mundo imagina o momento épico da decolagem. Pouca gente imagina o dia 143, quando nada extraordinário aconteceu. Mas você está cansado, dormiu mal, perdeu uma chamada, errou, um procedimento simples, se irritou com um ruído, percebeu que ainda faltam muitos meses. E a Terra lá embaixo está linda demais para tocar. O perigo psicológico do espaço nem sempre vem como pânico cinematográfico. Às vezes ele vem como desgaste lento, como monotonia com consequências, como disciplina sob fadiga. E isso mexe até com a percepção de tempo. Dias podem parecer apertados e longos ao mesmo tempo. A rotina é cronometrada, mas o calendário emocional tem falhas. Finais de semana não cheiram diferente. Estações do ano não entram pela janela. Você vê a Terra passar, amanhecer e anoitecer muito mais vezes, mas sem a ancoragem corporal de quem está no solo. É uma experiência que pode ser deslumbrante e desorientadora na mesma medida. Agora segura essa imagem, porque ela é crucial. Um ser humano flutuando diante de uma janela, olhando continentes inteiros em silêncio, enquanto por dentro o corpo perde músculo, dissolve cálcio dos ossos e reorganiza fluidos como se estivesse tentando adivinhar em qual planeta vai morar daqui para frente. Isso é o que torna essa história tão viciante de ouvir. O contraste é absurdo. A visão mais bonita que um humano pode ter, acompanhada de uma demolição microscópica acontecendo no próprio organismo, e se você acha que esse desmonte é só físico, a próxima camada é ainda mais estranha. O sistema imunológico, sim, aquele exército que deveria te proteger, também sente o espaço. Em missões longas, podem ocorrer mudanças na resposta imune, reativações de vírus latentes, alterações inflamatórias, respostas que ficam diferentes do padrão terrestre. Em outras palavras, até a sua defesa interna começa a se comportar de forma menos previsível. O corpo humano é uma obra-prima de adaptação, mas ele foi calibrado para um planeta específico. Quando você tira o planeta da equação, o manual fica cheio de notas de rodapé.
E a comida? Ah, a comida. No começo, novidade. Depois, rotina. Depois, saudade. Texturas mudam. Sabores parecem mudar. Em parte porque a congestão nasal causada pela redistribuição de fluidos afeta a percepção. Muita gente passa a preferir alimentos mais fortes, mais picantes, mais marcantes. Parece um detalhe pequeno, mas não é. Comer também é conforto, memória, identidade. Quando o paladar muda, a sensação de casa muda junto. E em uma missão de um ano, qualquer microperda de conforto pode virar um vazamento emocional. É por isso que o ser humano no espaço não é só biologia em teste. É biologia, plus, hábito, plus, cultura, plus, memória, plus, disciplina, plus, improviso. É um organismo tentando continuar humano dentro de um ambiente que não foi feito para a vida. E aqui vai um twist que normalmente passa batido. Muita gente imagina que o grande risco é só algo dar errado de repente. Uma pane, uma colisão, uma emergência. Sim, isso é dramático e real. Mas a maior ameaça em uma missão longa, na maior parte do tempo, é aquilo que dá certo o suficiente. O sistema funciona. O dia segue, você completa tarefas, e justamente por isso, os efeitos cumulativos continuam avançando sem chamar atenção. Não é um monstro pulando da sombra. É um marcador girando devagar, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Um ano é longo demais para ser aventura, e curto demais para o corpo se adaptar sem custo. Nessa altura da missão, o astronauta já aprendeu a flutuar sem bater tanto nos cantos. Já criou rituais. Já encontrou jeitos de preservar. A sanidade já sabe como o próprio humor oscila. Mas o corpo continua recebendo sinais contraditórios. Use músculos versus não preciso deles. Mantenha osso versus sem carga mecânica. Regule fluidos versus cadê o chão. Durma versus luz artificial, cronograma, ruído, excitação, ansiedade, trabalho. O espaço transforma funções automáticas em negociações. E o detalhe mais perturbador, o ser humano é bom demais em parecer normal enquanto está se adaptando mal. É por isso que vídeos curtos na internet enganam. Você vê alguém dando mortal em gravidade zero, rindo, pegando uma bolinha de água com a boca, fazendo demonstração divertida. E esquece que fora do enquadramento existem planilhas médicas, protocolos, exames, cargas de exercício, monitoramento constante e uma equipe inteira em solo tentando garantir que aquele sorriso continue possível amanhã. A leveza visual da microgravidade esconde o peso operacional de mantê-la habitável. Agora, visualiza esta cena como se fosse cinema, porque ela resume o primeiro ato inteiro dessa jornada. Dentro de um módulo iluminado, por painéis e LEDs, um astronauta prende os pés num equipamento de treino, o rosto ligeiramente inchado, uma toalha flutuando ao lado, gotículas perdidas refletindo luz, ventiladores zumbindo, terra azul brilhando pela escotilha. Ele respira fundo, começa a puxar carga simulada. O corpo treme de esforço. Lá fora, o planeta parece paz absoluta. Lá dentro, cada repetição é uma negociação contra a degeneração. Esse é o verdadeiro começo de um ano no espaço. Não o foguete, não a selfie, não o pôster. O começo real é quando o deslumbramento ainda existe. Mas a fisiologia já começou a cobrar, e a partir daqui, a história fica mais sombria, porque o que até agora parecia desconforto administrável começa a se transformar em mudanças que mexem com visão, sangue, sono, humor, memória, e até com a forma como o cérebro e o corpo conversam entre si. E quando chega a hora de voltar, vem a parte que ninguém te conta direito. Retornar à Terra pode ser quase tão brutal quanto ir, e é exatamente nesse ponto que a missão deixa de parecer uma maratona física e começa a revelar a sua face mais traiçoeira. O corpo não está apenas enfraquecendo ou se acostumando, ele está se recalibrando em sistemas que normalmente você nem percebe que existem. E quando sistemas invisíveis mudam, o perigo fica mais sofisticado, menos cinematográfico, mais íntimo. Você não vê o dano chegando como uma explosão. Você vê como pequenas estranhezas, uma dor de cabeça que aparece mais vezes, um foco visual que demora a voltar, um sono picotado, um humor mais curto, uma decisão simples que leva alguns segundos a mais do que deveria. Se o primeiro impacto da microgravidade foi a sensação de leveza, o segundo impacto é a descoberta de que leveza demais cobra juros, em órgãos que dependem de pressão, ritmo e referência. E um dos exemplos mais inquietantes disso está nos olhos. Sim, os olhos. Existe uma imagem que desmonta o romantismo de olhar a Terra por um ano. Você passa meses contemplando o planeta mais bonito possível, enquanto a sua própria visão pode estar mudando. A redistribuição de fluidos para a parte superior do corpo não afeta apenas o rosto inchado e a sensação de nariz entupido. Ela também muda o ambiente de pressão na região da cabeça. E isso pode influenciar estruturas oculares e até a forma como algumas pessoas enxergam durante missões longas.
O astronauta continua trabalhando, lendo telas, operando instrumentos, fotografando nuvens e cidades, mas em certos casos, a visão pode ficar diferente, como se o próprio corpo tentasse deformar discretamente a lente pela qual ele enxerga o mundo. É um twist cruel e perfeito. O espaço te oferece a melhor vista da sua vida e, ao mesmo tempo, começa a sabotar o instrumento que você usa para vê-la. Agora pensa no que isso significa psicologicamente. Não é só, a visão mudou um pouco. Para qualquer profissional, visão é ferramenta. Para um astronauta, é ferramenta, segurança e confiança. Se você percebe que algo tão básico quanto enxergar está menos estável, a cabeça entra em modo vigilância. E vigilância contínua custa caro em energia mental. Cada detalhe que na Terra seria automático ganha uma microcamada de checagem. Estou vendo certo? É fadiga? É iluminação? É temporário? O cérebro começa a gastar processamento com algo que antes era simples. E falando em cérebro, vamos para outra peça desse quebra-cabeça que raramente aparece nos clipes bonitos. O sono, porque nada se sustenta por um ano se o sono entra em colapso. Dormir no espaço parece divertido quando mostrado em 15 segundos. Uma pessoa flutuando dentro de um saco de dormir preso na parede. E como se estivesse em um casulo futurista. Só que a experiência real pode ser muito menos poética. Ruído constante de ventiladores e sistemas, luzes artificiais, cronogramas rigorosos, excitação fisiológica, estresse operacional e uma dinâmica de dia e noite que não conversa com a biologia terrestre da forma como estamos acostumados. O corpo humano gosta de pistas. Escurecer gradual, temperatura, rotina sensorial, gravidade, postura, contexto. No espaço, várias dessas pistas ficam distorcidas. E quando o sono fica ruim, todo o resto piora. Músculo se recupera pior, humor oscila mais, atenção cai. Memória de trabalho falha em momentos bobos. Irritabilidade sobe. Percepção de esforço muda. O sistema imune sente, o apetite pode desregular. A tolerância social diminui, e em um ambiente em que convivência, precisão e disciplina são literalmente vitais, uma noite ruim não é só desconforto. É variável operacional. Imagina o dia 197. Você acorda, ou melhor, você interrompeu um sono fragmentado, com a sensação de que nunca dormiu de verdade. Tem tarefas programadas, testes, manutenção, comunicação, exercício obrigatório, tudo cronometrado. Você está a centenas de quilômetros acima da Terra, vendo o planeta deslizar em um silêncio visual quase espiritual. Mas por dentro, se sente como alguém preso no terceiro café de um plantão, tentando funcionar por obrigação. Não dá para enrolar, não dá para se desligar, não dá para falar faço amanhã. O espaço não perdoa acúmulo. E enquanto a fadiga mental se instala em ondas, um outro inimigo continua atravessando tudo sem pedir licença. A radiação. Aqui a história fica mais sinistra porque estamos falando de um agressor invisível, sem cheiro, sem textura, sem barulho, sem drama visual. Nada bate na janela fazendo toque-toque. Nada pisca em vermelho o tempo todo. Mas partículas energéticas e radiação ionizante podem interagir com o corpo de formas que aumentam riscos ao longo do tempo. E um ano é tempo suficiente para isso deixar de ser detalhe e virar personagem principal da missão. Na Terra, nossa atmosfera e campo magnético são como um escudo gigantesco, imperfeito, mas poderoso. Em órbita, você ainda tem alguma proteção, mas bem menos do que no solo. O resultado é uma exposição muito maior do que a vida comum. Não significa que o astronauta vai sentir a radiação na pele como calor de sol. É pior justamente porque não sente, o risco é estatístico, biológico, cumulativo, danos no DNA, aumento de probabilidade de certos problemas futuros, efeitos que podem aparecer muito depois da missão terminar, quando a câmera já foi embora e o público já está vendo outro vídeo. A ideia de que a missão continua dentro do corpo mesmo após o pouso. Isso é uma das coisas mais perturbadoras em voos longos. O astronauta pode voltar, sorrir, dar entrevista, abraçar a família e ainda assim carregar uma herança invisível da estadia no espaço. Não como misticismo, mas como biologia pós-exposição. O universo deixa assinatura. E é aqui que muita gente comete um erro narrativo. Trata ano no espaço como um bloco único de sofrimento físico. Mas não. O que torna essa experiência tão hipnótica é a alternância. Tem momentos de beleza pura e euforia. Tem janelas de adaptação em que o corpo parece responder melhor. Tem rotina que traz controle. Tem humor. Tem brincadeiras. Tem contemplação. Tem orgulho. E justamente por isso o choque é maior quando alguma coisa desanda, porque o espaço seduz você com normalidade suficiente para que o estranhamento volte sempre como surpresa. Esse vai e vem emocional é um ingrediente central da missão. Um dia você está registrando uma tempestade colossal sobre o oceano e sente uma conexão quase religiosa com a Terra. No outro, está brigando com um cabo, com um protocolo repetitivo,
com uma embalagem que não abre direito, com uma ferramenta que insiste em flutuar para longe com o próprio cansaço, o sublime e o ridículo coexistem no mesmo turno. E isso, narrativamente, é ouro, porque mostra o ser humano nu de glamour. Um primata extremamente inteligente, tentando manter dignidade e precisão enquanto vive dentro de uma lata super sofisticada, a caminho do limite. Falando em limites, vamos tocar numa parte que é quase sempre simplificada demais: sangue e sistema cardiovascular. Na Terra, seu coração e vasos trabalham o tempo todo contra a gravidade para manter pressão e circulação adequadas. Especialmente quando você muda de posição, em microgravidade essa equação muda. No início, com fluidos subindo, o corpo interpreta um excesso no centro e na parte superior. Com o tempo, o volume plasmático pode diminuir. O sistema cardiovascular se adapta a um mundo sem ortostatismo terrestre, isto é, sem a necessidade constante de vencer a gravidade. Para você simplesmente ficar em pé, parece eficiente enquanto você está lá. O problema aparece quando pensa no retorno, porque o corpo que passou meses sendo treinado para uma física pode sofrer quando reencontra outra. É como treinar um piloto por um ano inteiro em uma pista sem atrito e depois mandá-lo pousar em asfalto molhado. E mesmo antes do pouso, essas mudanças já influenciam como você se sente durante a missão. Tolerância a esforço, sensação corporal, capacidade de manter desempenho estável em dias piores, resposta ao exercício. Não é que o coração falha de repente, é mais perverso. Ele participa de uma adaptação que funciona no espaço e pode se tornar um problema fora dele. O corpo não está quebrado, está contextualizado, só que o contexto é hostil à vida humana sem suporte. Agora adiciona a isso o fator confinamento prolongado e a psicologia coletiva, porque um ano não é só eu versus o espaço, é nós versus o atrito invisível da convivência. Pequenos hábitos viram grandes temas. Tom de voz importa. Tempo de silêncio importa. Humor fora de hora pesa. A forma como alguém organiza ferramentas, limpa uma superfície, ocupa um espaço, responde a uma pergunta. Tudo isso pode ganhar um peso absurdo quando não existe fuga. E o mais interessante, equipes treinadas, altamente qualificadas, acostumadas a protocolos, ainda assim precisam administrar o que nenhum manual resolve por completo: a fricção humana de longa duração. Você pode admirar profundamente alguém e, ao mesmo tempo, estar irritado com a respiração dele durante o jantar. Você pode confiar numa pessoa para uma tarefa crítica e ainda precisar de distância emocional dela por algumas horas. Na Terra, isso se resolve com portas, caminhadas, rotas diferentes, uma tarde sozinho. No espaço, sozinho é um conceito caro. Essa pressão social contínua não significa drama constante. E esse é o ponto. O desgaste mais real, muitas vezes, vem da necessidade de permanecer funcional, educado, estável e preciso mesmo quando você está esgotado. Não é sobre gritar, é sobre segurar. Segurar de novo. E de novo. E de novo. Até que um comentário bobo parece maior do que deveria. Até que uma piada não encaixa. Até que o silêncio de alguém parece julgamento. A cabeça, sob isolamento e fadiga, fica excelente em produzir interpretações. E enquanto tudo isso acontece, a Terra segue girando. Famílias envelhecem. Notícias acontecem. Problemas aparecem em casa. Pessoas ficam doentes. Nascimentos, aniversários, brigas, reconciliações, perdas. O astronauta participa de parte disso por chamadas, mensagens, fotos, janelas de comunicação. Mas não toca a realidade. Não está lá para segurar uma mão, resolver um detalhe, abraçar, carregar, consertar. E esse tipo de impotência pode ser mais pesado do que qualquer equipamento de treino, porque mexe com identidade. Quem sou eu aqui em cima enquanto a minha vida continua lá embaixo sem mim? Esse talvez seja o lado mais humano e mais brutal de uma missão de um ano. O corpo paga a conta biológica, a mente paga a conta simbólica. E é justamente nessa fase intermediária da jornada, quando o novo já acabou e o fim ainda parece distante, que a missão entra numa zona que quase ninguém romantiza, mas que define tudo. A zona da persistência sem recompensa imediata. Você continua porque precisa continuar, e continuar bem, com cuidado, com método, com humor quando dá, com disciplina quando não dá. Agora vamos a uma imagem física que resume essa fase com uma força quase grotesca. Unhas, pele, mucosas, suor, poeira microscópica, filtros, superfícies, equipamentos compartilhados, roupas, lenços, um ecossistema humano fechado. O espaço não é só vácuo do lado de fora. Por dentro, a estação é um microambiente onde tudo precisa ser controlado. Partículas flutuam. Migalhas viram problema. Gotas podem se desprender. A higiene precisa ser constante. O que na Terra desaparece no chão ou no ralo, ali continua existindo no volume de ar que você respira e nos sistemas que mantêm você vivo.
É quase como morar dentro de um pulmão mecânico. Sujar é sempre mais caro e limpar é sempre mais importante do que parece. Esse aspecto menos glamuroso é essencial para a verdade do roteiro, porque traz o toque de repulsa que muita gente sente e, ao mesmo tempo, não consegue parar de ouvir. O público quer o espaço, mas o que prende de verdade é a fricção entre o épico e o corporal, entre a vista divina e o lenço umedecido, entre a engenharia de bilhões e uma gota de suor insistente flutuando na testa. E aí vem outro twist narrativo maravilhoso. Quanto mais a missão progride sem desastre, mais ela depende de detalhes aparentemente pequenos. Uma rotina bem executada. Um treino feito no horário, um ajuste fino no equipamento, uma boa noite de sono, uma conversa honesta antes de virar atrito, uma checagem repetida mesmo quando tudo parece normal. Em filmes, o herói salva o dia em um grande ato. Em missões longas, muitas vezes o herói salva o dia por não negligenciar o banal. Só que a biologia não assina tréguas tão facilmente. Ao longo dos meses, a combinação de microgravidade, confinamento, carga de trabalho, alteração de ritmos e exposição à radiação vai criando uma sensação que é difícil de traduzir em uma palavra só. Não é apenas cansaço. Não é apenas saudade. Não é apenas adaptação. É como se o corpo e a mente passassem a viver em manutenção contínua. Funcionais, sim, impressionantes, sem dúvida. Mas sempre na borda entre equilíbrio e custo. O espaço permite a vida humana por meio de suporte técnico e disciplina. Ele não a acolhe naturalmente nem por um segundo. E quando alguém no público diz, mas se dá para ficar um ano, então o corpo aguenta, isso é meia verdade e meia mentira. Aguenta em muitos casos com suporte, treino, monitoramento e protocolos, mas aguentar não significa sair ileso, nem significa que todos os efeitos são iguais para todo mundo, nem que tudo volta ao normal no mesmo ritmo. A palavra correta talvez seja esta: negocia, o corpo negocia com o espaço, a missão negocia com o corpo. E cada dia de sucesso é um contrato renovado. Visualmente, essa parte da história fica cada vez mais poderosa, se você imaginar o contraste se aprofundando. Por fora, a Terra continua. Impecável, azul, branca, hipnótica, como se convidasse. Por dentro, o astronauta está em uma rotina de contenção de danos elegante e cansativa, tentando preservar ossos, músculos, sono, foco, humor, visão, imunidade, desempenho e humanidade. Não é sobreviver ao caos, é sobreviver à normalidade artificial. E essa normalidade tem uma armadilha final se aproximando, silenciosa, inevitável. Voltar, porque até aqui o organismo foi se adaptando, às vezes bem, às vezes mal, à ausência de gravidade. Só que o relógio corre em direção a uma mudança de física abrupta. O planeta que você ama, aquele que parece uma pintura viva pela janela, vai exigir de volta uma coisa simples e brutal. Peso, peso na cabeça, peso no peito, peso nas pernas, peso no sangue, peso nos órgãos, peso na coluna, peso até no gesto de levantar um braço. E o corpo que estava funcionando em órbita vai ter que reaprender, em horas e dias, o que a vida inteira levou anos para automatizar. Esse é o momento em que a história deixa de ser o que o espaço fez com ele e vira o que acontece quando tudo isso encontra a gravidade de novo. E a resposta não é um final feliz instantâneo com música triunfal. É um choque tão concreto que, para muita gente, parece absurdo. Depois de passar um ano olhando a Terra como destino, o astronauta volta e pode sentir o planeta como uma força esmagadora, como se o mundo inteiro estivesse de repente pendurado no corpo. Mas essa parte é onde o roteiro fica realmente inesquecível, porque é quando a plateia entende que o verdadeiro vilão nunca foi só o espaço, é a transição. É o preço de atravessar ambientes para os quais o corpo humano não foi feito, e o preço começa a ser cobrado no exato instante em que todos aplaudem o retorno. E então chega o dia que, para quem assiste de fora, parece o clímax heróico. Cápsula descendo, comunicação tensa, reentrada, fogo do lado de fora, paraquedas, equipes em solo, portas abrindo. A imagem perfeita para a trilha épica, manchete, lágrimas, bandeiras, abraços. Só que do ponto de vista do corpo, esse final feliz é o começo de outra batalha. E talvez a mais humilhante de todas. Porque a gravidade não recebe ninguém com carinho. Depois de um ano sem carregar o próprio peso, o astronauta retorna a um planeta que cobra imposto em cada centímetro do corpo. A cabeça parece pesada, o pescoço trabalha, o sangue quer descer, o coração precisa reaprender a compensar, o equilíbrio entra em pane. O chão, aquela coisa banal que você pisou a vida inteira sem pensar, vira um objeto agressivo. O simples ato de ficar em pé pode provocar tontura, náusea, fraqueza. O cérebro olha na informação dos olhos, do labirinto do ouvido interno, dos músculos e articulações, e recebe sinais desencontrados. É como se o corpo voltasse à Terra usando mapas de outro planeta.
Agora imagina isso na prática, em câmera lenta, sem romantização. A escotilha abre, a luz entra, o ar da Terra tem cheiro, temperatura, densidade, textura. É lindo, é emocionante. E ao mesmo tempo o astronauta, que passou meses fazendo coisas que poucas pessoas no mundo conseguem, pode precisar de ajuda para sentar, sustentar a cabeça ou manter a estabilidade. A plateia vê fragilidade. Mas não é fraqueza moral. É física pura, é biologia enfrentando uma mudança brutal de referência. E aqui está um dos twists mais potentes de toda essa história. O homem que sobreviveu ao espaço pode tropeçar no próprio planeta. Essa cena, quando bem contada, prende porque quebra a expectativa mais profunda do público. A gente espera que voltar para casa signifique alívio instantâneo. Mas para o organismo, casa agora pesa. E pesa demais. Músculos e sistema cardiovascular foram condicionados a uma lógica diferente. O sistema vestibular passou meses sem a mesma assinatura gravitacional. As pernas, que já não sustentavam carga de forma contínua, voltam a ser convocadas como se nada tivesse acontecido. A coluna reencontra a compressão. O corpo inteiro recebe uma mensagem única e brutal. A partir de agora, tudo cai. Até o suor muda de comportamento. Até a saliva. Até o jeito de mover os olhos em relação à cabeça pode parecer estranho por um tempo. Até o gesto de virar rápido pode provocar um mundo girando por dentro. E isso sem falar na exaustão de reentrada, no estresse acumulado, na ativação emocional gigantesca de finalmente voltar. O retorno não é só um evento físico, é uma descarga de tudo o que ficou contido por um ano. Tensão, expectativa, saudade, responsabilidade, orgulho, medo, alívio. O corpo chega no planeta já sobrecarregado antes mesmo de começar a reabilitação. Reabilitação. Essa palavra é essencial, e muita gente subestima o peso dela, porque o roteiro fácil termina no pouso. O roteiro real continua no laboratório, na clínica, na avaliação, no treino, na observação, no "vamos ver como você responde agora". Em missões longas, o pós-voo é uma mina de ouro científica, e para quem viveu aquilo, também uma fase de reconquista. Não é só recuperar força, é recuperar coordenação, tolerância ortostática, confiança corporal, padrões de movimento, resistência, conforto básico. O corpo precisa reaprender a ser terrestre, e reaprender é frustrante quando você lembra do que fazia antes sem pensar. Você quer andar e o corpo responde com rigidez. Quer levantar rápido e o mundo escurece por um instante. Quer focar e o cansaço aparece de um jeito diferente. Quer dormir em uma cama normal e, ironicamente, isso também pode parecer estranho no início. Quer voltar ao cotidiano e descobre que até o cotidiano tem peso demais. Essa fase é dramática de um jeito mais silencioso que a missão em órbita, mas narrativamente talvez seja ainda mais poderosa porque revela uma verdade desconfortável. Ir ao espaço muda o significado de coisas pequenas. Uma escada, um banho, um copo cheio, uma caminhada de alguns minutos, o chão firme, o vento no rosto. A gravidade deixa de ser invisível e vira uma presença física quase íntima, como se você finalmente percebesse o abraço constante que sempre esteve ali. Um abraço que também pode esmagar quem ficou tempo demais longe. Agora vem um ponto crucial para manter a tensão crescendo sem repetir o que já foi dito. Nem tudo que aparece no retorno é imediatamente perceptível e nem tudo que é perceptível é o mais importante. O público nota a dificuldade para ficar em pé, nota o rosto diferente, o corpo mais magro, os gestos cautelosos, mas existem efeitos menos visíveis que continuam no radar por mais tempo. Mudanças em densidade óssea não se resolvem em um fim de semana. Recondicionamento muscular leva tempo. Ajustes cardiovasculares também. A história da visão pode exigir acompanhamento. A exposição à radiação não desacontece. Alterações fisiológicas e marcadores biológicos entram em análise, comparação, estudo. A missão termina no calendário. No corpo, ela pode continuar por meses, às vezes deixando perguntas científicas que só aparecem quando se comparam dados, respostas, recuperação. E isso torna o astronauta uma espécie de sobrevivente e testemunha ao mesmo tempo. Ele não volta só com fotos e relatos. Volta com um corpo que virou arquivo vivo do espaço. Esse é um conceito fortíssimo para voice-over, porque mexe com um medo muito humano. E se eu voltar, mas voltar diferente? Não diferente por trauma cinematográfico, e sim por microajustes reais, persistentes, mensuráveis, às vezes sutis, às vezes incômodos. O espaço não precisa destruir para transformar, ele transforma porque obriga o organismo a negociar novos equilíbrios. A volta então não é um reset, é outra negociação. Agora imagina o contraste visual de uma sala de reabilitação. Sem janelas para a Terra inteira, sem o azul absoluto girando lá fora, sem a grandiosidade orbital, só barras, equipamentos, profissionais observando, passos controlados,
exercícios repetidos, suor de novo caindo para baixo, e ainda, assim, uma batalha tão grande quanto qualquer caminhada espacial, o herói agora não está flutuando sobre tempestades. Está tentando estabilizar o corpo em pé, repetir movimentos, reeducar reflexos. Parece menor, na verdade é gigantesco. É nessa fase que a narrativa ganha uma camada quase filosófica. A conquista espacial não é só tecnologia vencendo distância, é tecnologia comprando tempo para que a biologia humana experimente o impossível e depois pague a fatura na volta. E as faturas não chegam todas em forma de dor. Algumas chegam como estranheza, outras como limite, outras como vigilância médica, outras como mudança de perspectiva psicológica, porque depois de um ano olhando o planeta de fora, voltar para o trânsito, para filas, para notificações, para a densidade da vida, cotidiana pode ser um choque cognitivo e emocional. O cérebro passou meses em um ambiente de alto significado e alto risco, com rotinas rígidas, propósito claríssimo e uma noção constante de missão. De repente, a Terra oferece abundância de estímulos, ruído social, pequenas urgências absurdas e uma liberdade que pode parecer maravilhosa ou caótica. Tem gente que imagina só saudade de casa como motor emocional do retorno, mas existe um outro lado. A readaptação à normalidade terrestre também pode ser uma transição psicológica complexa. Você volta para aquilo que queria e, ao mesmo tempo, precisa reaprender a habitar isso com um corpo e uma mente que passaram por algo extremo. O planeta é o mesmo. Você não é exatamente o mesmo. Esse é outro twist forte. O astronauta pode sentir alegria profunda e estranhamento profundo no mesmo abraço. E se você quiser puxar o público ainda mais para dentro, visualiza esta sequência. Mão encostando na terra, literalmente na terra, dedos afundando um pouco no solo, o peso do próprio braço surpreendendo, joelhos sentindo a carga, ouvido interno gritando que alguma coisa está errada, nariz sentindo cheiros de mais de uma vez, olhos tentando se ajustar ao excesso de profundidade normal, e a mente processando a ideia mais simples e mais absurda de todas. Eu voltei para o lugar onde meu corpo foi feito para existir, e ainda assim meu corpo precisa lembrar como é quase poético, e é quase cruel. Agora, no meio dessa recuperação, existe uma tensão que quase ninguém fora da área percebe. A fronteira entre recuperação esperada e sinal que precisa de investigação. Em missões longas, cada resposta do organismo importa para o futuro de missões ainda mais longas. O que volta ao normal rápido? O que demora? O que muda de forma persistente? O que varia entre indivíduos? O que pode ser mitigado melhor? O que exige novos protocolos? O corpo de quem voltou ajuda a definir o destino de quem ainda vai. Então o astronauta deixa de ser apenas personagem e vira dado científico de altíssimo valor, sem perder a dimensão humana de quem só quer beber água, tomar banho, dormir bem, abraçar pessoas e caminhar sem o mundo girar. E aqui entra um elemento de repulsa sutil, que funciona muito bem no tom que você pediu. O corpo em readaptação pode se comportar como uma máquina mal recalibrada, náusea, tontura, desconforto postural, fadiga desproporcional, sensação esquisita nos movimentos, suor, tremor leve, rigidez, nada glamouroso, nada instagramável. E justamente por isso fascinante, porque mostra que o preço da conquista não é uma cicatriz heróica única. É uma coleção de humilhações fisiológicas que precisam ser enfrentadas com método, humildade e tempo. A ciência ama isso. O ego humano nem sempre, e é nesse conflito que a história fica extremamente forte. Pessoas treinadas para operar no limite precisam aceitar, no retorno, um processo que exige paciência, dependência de equipe, monitoramento e reaprendizagem básica. Para alguém acostumado à excelência, lidar com limitações temporárias pode ser emocionalmente pesado, não por vaidade simplista, mas por identidade. Eu consigo fazer coisas extraordinárias. Por que meu corpo está lutando para coisas comuns? A resposta é brutalmente simples. Porque comum na Terra só é comum graças a um campo gravitacional que você passou um ano sem negociar desta forma. Isso tudo prepara o terreno para a parte final da história, onde a pergunta deixa de ser apenas biológica e vira civilizacional. Se um ano já causa tudo isso, o que significa tentar 2, 3 anos, ou missões muito mais longas para além da órbita baixa? O que precisamos reinventar? Treino, nutrição, proteção contra a radiação, suporte psicológico, arquitetura, medicina, ritmo de trabalho e inteligência de bordo, para que explorar não vire apenas sobreviver por pouco. E mais, qual é o limite ético entre testar a resistência humana e sacrificar demais o corpo em nome da conquista?
Percebe como o roteiro foi mudando de escala? Começou com o rosto inchado e pernas finas, foi para visão, sono, radiação e convivência. Agora está em identidade, retorno, reabilitação e futuro da espécie. E ainda falta a última virada, talvez a mais impactante, porque ela mexe direto com a fantasia que todo mundo tem ao assistir essas missões. Eu faria isso. A resposta honesta, depois de tudo que você ouviu até aqui, já não é um simples sim ou não. É uma negociação moral com seu próprio corpo. Você aceitaria perder densidade óssea, força, conforto, rotina de sono, estabilidade de equilíbrio, talvez mexer com visão, enfrentar radiação e depois voltar para uma reabilitação dura, em troca de ver a Terra como ninguém vê e empurrar a fronteira humana alguns centímetros adiante? Essa pergunta é onde o público para de assistir um astronauta e começa a se imaginar dentro da cápsula. E quando isso acontece, o vídeo deixa de ser curiosidade e vira experiência mental. Agora segura essa atenção, porque na próxima parte ela explode. Vamos sair da descrição do que acontece e entrar no significado profundo disso tudo, porque o espaço parece tão belo e ao mesmo tempo tão biologicamente ofensivo. Quais ilusões populares sobre adaptar-se ao espaço enganam a maioria das pessoas? E por que a verdadeira história de um ano em órbita não é sobre vencer o universo? É sobre descobrir quanto de terra existe dentro de cada célula humana. E aqui a história chega no ponto em que a pergunta do título vira um espelho, porque depois de ouvir tudo o que o corpo sofre e tudo o que a mente negocia, o que acontece com uma pessoa depois de um ano no espaço? Deixa de ser curiosidade científica e vira um teste de imaginação moral. O espaço não é só longe, ele é incompatível, ele é belo demais para ser humano e hostil demais para ser lar. E o maior erro de quem romantiza a conquista é pensar que adaptação significa evolução instantânea, como se o organismo ganhasse superpoderes. A verdade é o oposto. Adaptação no espaço é o corpo fazendo concessões para continuar funcionando dentro de um ambiente que não quer você vivo. E aí vem a virada final, aquela que dá o soco no estômago, porque ela tem a cara de esperança, mas carrega veneno. Quando você passa um ano fora da Terra, você aprende que o corpo humano consegue sobreviver quase em qualquer lugar. Desde que você leve a Terra junto em forma de máquina. Essa é a frase que muda tudo, porque um ano em órbita não é a prova de que a vida humana é resistente ao universo. É a prova de que a engenharia pode simular pedaços suficientes do planeta para a biologia não colapsar de vez. Você não venceu o espaço. Você trouxe um pequeno fragmento artificial de casa e ficou morando nele, pendurado no nada. E isso tem consequências. A primeira consequência é emocional. Depois de ver a Terra como uma esfera frágil e linda, muita gente volta com uma percepção de valor brutalmente diferente. Aquele azul não parece cenário, parece condição de existência. A atmosfera, que na Terra é invisível, lá de cima se revela como uma película finíssima, e a cabeça faz um cálculo desconfortável. Tudo o que você ama, tudo o que você conhece, toda a história humana, cabe em uma camada delicada. Não existe fora para onde correr sem pagar o preço biológico. Existe apenas o planeta e, além dele, um abismo que não negocia. Mas a segunda consequência é fisiológica e mais perturbadora. Você não volta simplesmente mais fraco. Você volta reprogramado por um ambiente, e depois precisa ser reprogramado de volta. E reprogramar de volta não apaga tudo. Algumas mudanças se recuperam bem, outras demoram, outras deixam marcas. Outras não se sabe ao certo como se comportam a longo prazo em todos os casos. E é aí que o roteiro bate no ponto mais humano possível. A coragem de ir não elimina o custo de voltar. Agora, para fechar essa história com tensão crescente e um twist final, eu quero que você imagine um detalhe que parece pequeno, mas é aterrorizante pela simplicidade. Você passa um ano lutando para manter ossos e músculos. E ainda assim, a gravidade da Terra vai te fazer sentir como se o chão estivesse te engolindo no primeiro dia. É quase uma piada cósmica. E é exatamente esse tipo de contraste que faz a narrativa grudar na cabeça do público, e no meio desse contraste, mora outra ilusão popular. A ideia de que, no futuro, a gente se acostuma e pronto. Não é tão simples. Sim, com mais tecnologia, melhores contramedidas, mais proteção, mais conhecimento, dá para reduzir danos. Mas existe uma verdade física que você não negocia. Fora da Terra, a vida humana depende de sistemas artificiais e de um corpo que foi moldado por gravidade, atmosfera e ritmo terrestre. Você pode melhorar o suporte. Você pode melhorar o treino. Você pode melhorar a nutrição. Você pode melhorar a medicina. Você pode melhorar o desenho das naves e estações. Mas você não transforma o vácuo em habitat. Você constrói habitat dentro dele. É diferente. E essa diferença importa. Agora vem o twist que fecha o arco dramático. Depois de um ano no espaço,
O astronauta não é o personagem principal. O personagem principal é a gravidade. E ela aparece como antagonista quando você volta. Pensa nisso como um filme. No ato inicial, o vilão parecia ser a ausência de gravidade. Desmontando o corpo, no meio, o vilão virou invisível. Radiação, sono quebrado, mente sob desgaste, visão instável, convivência. No retorno, você acha que o vilão sumiu e descobre que ele estava esperando você no chão, na forma do peso que sempre foi normal. A gravidade é a coisa mais cotidiana do mundo. Até você ficar tempo demais sem ela. Aí ela vira uma força quase alienígena. E é aí que a história dá a última guinada. Quando você entende que o espaço não é apenas um lugar para visitar, ele é um ambiente que cobra pedágio biológico em moeda cara. Tecido humano. Então, o que seria uma pessoa depois de um ano? Seria alguém que por fora pode parecer o mesmo, e por dentro carrega um inventário de adaptações. Um corpo que economizou músculo e osso para sobreviver à ausência de carga. Um sistema cardiovascular que aprendeu uma nova lógica e depois apanha para reaprender a antiga. Uma mente treinada para disciplina e foco sob confinamento. Uma relação com o sono que pode ter sido negociada noite após noite. Uma percepção de risco e rotina que muda. Uma sensação de planeta que vira quase íntima. E aqui entra a parte mais humana, a que fecha com impacto. Depois de um ano olhando a Terra como lá embaixo, você volta e percebe que aqui não é garantido. É um milagre cotidiano. A Terra deixa de ser cenário e vira infraestrutura. O ar deixa de ser invisível e vira proteção. O chão deixa de ser banal e vira suporte biológico. Um banho deixa de ser conforto e vira símbolo. Uma caminhada sem tontura vira vitória. Um sono profundo vira tesouro. E isso é tão satisfatório quanto desconcertante. Porque você assiste o corpo reaprendendo aquilo que sempre teve e percebe que a vida terrestre é um privilégio físico. E agora, para colocar a cereja perturbadora no topo, aquele toque de repulsa que deixa o espectador com sentimento misto, imagine o astronauta no quarto dia de volta, sentado na cama, tentando dormir e percebendo uma coisa ridícula e assustadora. O corpo ainda espera flutuar. Ele vira de lado, sente o peso do ombro, a pele pressionando o colchão, a cabeça afundando, e o cérebro estranha. O corpo está de volta, mas ainda tem uma memória física do não cair. E quando finalmente pega no sono, o sonho não é com foguetes, é com o chão. Porque o que parecia mais simples antes, a gravidade, virou uma experiência nova. A conquista espacial, no fim, reensina o óbvio. E esse é o verdadeiro fechamento do vídeo. A coisa mais idiota que a humanidade faz não é celebrar feriados esquisitos. É achar que o espaço é uma extensão natural da nossa casa. Não é, é o contrário. É um lugar que nos tolera por pouco tempo. Desde que a gente pague com tecnologia, disciplina e um preço biológico que muita gente nem imagina. Então, se você gostou do choque, guarda uma frase para sair desse vídeo com ela colada na mente. Depois de um ano no espaço, você não volta mais forte. Você volta mais consciente do quanto a Terra é parte do seu corpo. E talvez essa seja a maior ironia. A experiência mais distante do planeta faz você amar o chão com uma intensidade que só quem quase o perdeu consegue entender.